E no lanche da tarde de hoje eu converso com o pastor Antônio Fontes. Palavra divina. Oferecimento Vale Dourado. Mais sabor na sua vida. Qual é, de fato, assim, o posicionamento da Igreja Evangélica, pastor, no caso das eleições? Alciné, antes de mais nada, boa tarde a todos os telespectadores. A igreja, ela tem um papel que eu diria de instrução dos seus membros no que diz respeito não propriamente aos candidatos. Nós não fazemos campanha e nem cedemos os púlpitos das nossas igrejas para que candidatos a qualquer cargo ele venha ocupar e fazer a propaganda eleitoral. Entretanto, é o nosso dever, enquanto pastores, enquanto igreja, instruir o nosso povo acerca não propriamente de candidatos, de partidos, mas acerca de princípios que nós devemos levar em consideração ao pensar em um determinado candidato, em uma determinada pessoa. Então, princípios estes que se pautam nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Então, ela é a nossa única regra de fé e prática e ela vai nos instruir ou nos orientar acerca de como nós devemos nos comportar em todas as situações da vida, especialmente no que diz respeito a um momento como esse, que é um momento tão importante, onde nós teremos, enquanto cidadãos, a oportunidade de estar escolhendo os nossos dirigentes, os nossos governantes. Pastor, algumas pessoas criticam, né, os evangélicos, falando, mas o que evangélico quer se metendo com política? Né? A igreja, ela orienta de fato essa questão toda? É natural que um pastor, por exemplo, se candidate e seja aí um político atuante? Olha, Alcineia, quando se fala sobre críticas a essa postura da igreja, a igreja se envolvendo com política, existem situações que estão diametralmente opostas. Né? Existem aquelas pessoas que acham que esse é um assunto que não se deve tocar em hipótese alguma. Alguém diz, olha, não se discute política. Não se fala sobre questão política, não se fala sobre eleição. Esse é um assunto que a igreja não deve falar. Então, há pessoas de fato que pensam assim. Né? Outras, entretanto, se envolvem além daquilo que é permitido. Não é? Elas se envolvem ao ponto de ocuparem o seu espaço, até mesmo o espaço de culto, muitas vezes, para fazer propaganda ou para defender algum candidato ou alguma ideologia política. Isso se torna algo muito grave, porque a igreja não se presta exatamente a isso, mas há um outro papel, que é de adorar o Senhor, que é de proclamar o seu Evangelho. E quando nós falamos em proclamação do Evangelho, na pregação fiel das Escrituras Sagradas, é obviamente que essa mensagem ela vai atingir todas as áreas da nossa vida e todos os segmentos da sociedade. Né? Falar sobre a integridade, falar sobre a fidelidade, sobre a postura de um homem, de um cidadão e até mesmo de um governante. Bom, pastor, quando se fala que alguns seguem a linha radical, vamos dizer assim, de nem sequer tocar na política, é meio que contraditório, né? Porque não se fala da política, porém ele, o próprio pastor ou todos os irmãos da igreja vão votar. E aí vão ficar alienados da política sem saber o que está acontecendo, né? Entendi, Alciné. Essa é uma questão muito interessante e eu, como pastor, eu vivo essa situação. Porque nós temos dentro do universo da igreja, das pessoas que fazem parte da igreja, nós temos pessoas que têm uma visão distinta umas das outras, muitas vezes. Há pessoas que pensam de uma determinada forma e há pessoas que pensam de uma outra forma. E, às vezes, quando essa matéria ela não é muito bem tratada pela direção da igreja, pelos pastores, muitas vezes cria até certa animosidade, até mesmo indiferença. As pessoas acabam se aborrecendo, deixando de falar, simplesmente por conta de posturas políticas. Você falou certo. Como é que você vai deixar de falar de um assunto que está na pauta do dia de todo mundo? Você liga a televisão, você ouve falar em política. Você vai para o trabalho, a pauta é a mesma. Você está entre os seus vizinhos na porta conversando, você vai ouvir comentários acerca da política e acerca dos políticos. E como eu vou saber
dar aquele voto, né, votar em alguém da forma correta, se eu não consigo acompanhar esse processo, né? Exatamente, eu acho que a discussão ela é válida. Eu acho que a discussão é válida. Eu só faço a ressalva que o púlpito da igreja, o local de culto, não é um espaço para que o pastor ele aproveite para manifestar sua posição particular, né? Porque ele tem o microfone, ele está à frente, então ele não pode fazer isto, né? Não lhe é permitido, isso não é bom, né? Entretanto, é claro que eu particularmente, enquanto pastor, eu tenho uma posição bem definida, mas eu tenho que pautar todo o meu entendimento acerca da política, acerca do que diz as Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje, Alcineia, um período de desconstrução dos valores cristãos. A família, ela está assim seriamente ameaçada por conta do que vem acontecendo nesse cenário político também, ou pelo menos com o amparo de determinados políticos que ocupam a mídia para fazer propaganda do seu apoio àquilo que a Bíblia condena. Né? E nós temos na pauta, por exemplo, a ideologia de gênero, que é uma coisa absurda. Né? Então, como é que eu, enquanto pastor, enquanto alguém que tem um compromisso com a palavra de Deus, apoiar não propriamente um candidato, mas acompanhar um tipo de programa de governo que tem na sua pauta a promoção de um tema como esse, né? A questão do aborto também, não é? E a descriminalização da utilização das drogas e outros assuntos assim que, na verdade, a gente percebe que estas coisas ameaçam a estabilidade da família e a saúde da sociedade. Então, eu não posso me omitir quanto a isso. Eu preciso instruir o rebanho, não propriamente com relação a quem ele deve ou a quem ele não deve votar, mas instruí-lo acerca da maneira com que ele tem que pensar, à luz das Escrituras Sagradas. E a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta, nos ensina, eu me posiciono politicamente. Então, eu particularmente, eu digo, eu não tenho um político de predileto. Eu não tenho alguém a quem eu devo confiar o meu voto de forma assim cega. Não, de forma nenhuma. Então eu tenho que saber se no discurso dele, a pauta dele, se na agenda dele existem preocupações que são as minhas preocupações e as teses que são defendidas pelas Escrituras Sagradas. Caso aquilo que está na pauta dele fira a ética cristã, né, as doutrinas cristãs, então eu não posso acompanhar esse cidadão. Por mais que seja até um amigo meu, de repente, uma pessoa querida, um conhecido meu, mas eu não posso acompanhá-lo de forma nenhuma. E essa é a importância, né, pastor, do povo evangélico estar antenado com o que realmente está acontecendo para saber fazer as suas escolhas, né? A gente vai encerrar o programa de hoje, né? Mas, pastor, eu gostei demais desse bate-papo aqui e eu gostaria que o senhor só deixasse um recadinho aí para o povo evangélico, né, principalmente, que está aí nos acompanhando através da televisão, sobre a importância que é de estar realmente bem informado a respeito disso, né? Enquanto isso, a gente chama o Anuassi para cá, porque ele vai encerrar tocando uma música aqui para a gente. Então, pastor, o seu recado, por favor. Eu queria deixar para os nossos telespectadores aquilo que diz as Escrituras Sagradas, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, esse é o momento não de nós nos escondermos, mas muito pelo contrário, é o momento de nós nos firmarmos muito mais nos valores e na própria palavra do Senhor, nosso Deus. É isso. Muito obrigada, viu, pastor? E você já sabe, se quiser rever essa entrevista e as outras matérias exibidas no programa de hoje, você pode acessar o canal do programa no YouTube ou a nossa página no Facebook. Você também pode nos seguir pelo Instagram e interagir conosco pelo WhatsApp. Os números e endereços estão aparecendo para você aí na tela. A gente encerra o programa de hoje com essa música aqui e a participação de Anuassi. O dom de recolher os cacos e sacudir o pó, de superar-se quando fraco e desfazer os nós, reforçar antigas bases, reforçar a mão, dissipar a tempestade, levantar do chão. O dom de ter na vida vontade de viver é nas mãos de Deus sem medo se bem-aventurar. O dom de ter na vida vontade de viver é nas mãos de Deus sem medo
se bem-aventurar. Legal. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Mateus Supermercados. Você no coração da